Alzheimer, idosos com a doença convivendo com a esperança e a oração. Alzheimer, como os idosos com a doença convivem com cuidadores diariamente, embora sua expectativa seja da esperança e da oração. O doente pode sentir a necessidade de contar algo que a memória e a esperança talvez ainda não consigam explicar, mas quem cuida sabe captar. Vem comigo! Boas-vindas! Que bom que você está aqui para compartilhar algo da história de alguém que teve ou tem Alzheimer e recebeu a presença e a força de seus cuidadores, inclusive filhos e filhas. Porque, embora passando por preocupantes trechos de sua vida por causa da doença, o doente de Alzheimer confessou para seus cuidadores sobre algo de sua oração, algo que foi e vai além da própria experiência. E você, cuidou ou está cuidando de alguém que está com a doença de Alzheimer? Está gostando deste tema de hoje? Então curta, se inscreva no canal e toque no sininho das notificações. Gente, eu sempre vejo e ouço quem cuida de pessoas que estão com a doença de Alzheimer. Às vezes eu vejo o quanto esses cuidadores humanizados têm paciência não apenas na forma como tratam a pessoa doente, também porque cada pessoa é uma grande maravilha, entre outros seres únicos. E assim, pergunta a quem cuida, com a humanização de vocês, conseguem fazer essas pessoas mais felizes? Veja o relato de algumas histórias, alguns casos. Primeiro caso, algo da história da pessoa com a doença de Alzheimer, chamada Alduino Bonamigo, por exemplo. Foi se tornando uma grande história. Por quê? Ora, porque ele se deixava cuidar, porque ele também gostava de conversar, enquanto alguém estava cuidando dele. Segundo caso, eu conheço uma senhora que teve Alzheimer e não conseguia viver tranquila fora do sítio onde trabalhou por bastante tempo, porque ela gostava das matas e dos animais, e ela também sempre podia contar com seus 3 filhos e 2 filhas, claro, de olho na mãe para que ela não se machucasse. Sei que essa mãe ficou ativa por diversos anos, embora continuasse com a memória cada vez mais sofrida nos diferentes estágios da doença. No caso do meu pai, como primeiro caso citado, quando ele estava um pouco antes do primeiro estágio, ele já tinha feito algumas esculturas na EFE, como a Utilitata, e já foi fazendo os locais para apresentar diferentes cenas, seja de passagens bíblicas como da Última Ceia, ou sobre a história de familiares. Sendo assim, numa das consultas com sua médica geriatra, ele contou sobre os personagens que ele já tinha feito. E ela, muito sábia, pediu para que ele fizesse chegar até ela os tais personagens. Nessa caminhada da doença de Alzheimer de Alduino, a sua doença foi ficando cada vez mais séria com o tempo, estágio por estágio. Mas ele foi recebendo a ajuda dos filhos e filhas, e que foram os cuidadores e as cuidadoras familiares. Terceiro caso, conheço também quem cuida e seus sofrimentos misturados com as dúvidas das pessoas convivendo com alguns estágios da doença de Alzheimer. Só para vocês terem uma ideia, fiquei sabendo que uma cuidadora, após a morte do seu pai, ficou sozinha cuidando da sua mãe, 72 anos, com a doença. Ela sozinha para cuidar e para se cuidar. Que situação, ela diz sobre a mãe não ter mais vontade de se alimentar. Ela, a cuidadora, está ficando doente. Se você que está me acompanhando por aqui, sente-se em situação difícil no ato de cuidar, lembre-se de que ninguém está sozinho. Peça ajuda não só para Deus, mas também para as pessoas que existem profissionais da saúde. Existem profissionais que ajudam as pessoas e estas passam a se sentir melhor no ato de cuidar. E o que as diversas pessoas citadas aqui têm em comum? Às vezes que enfrentam as próprias dúvidas e tristezas de irem constatando cada vez mais que o pai ou a mãe ou outra pessoa, embora não soubessem propriamente dito, estavam se preparando para se entender melhor sobre a doença. Quarto caso, já a história de outra pessoa chamada Celina, da qual estou falando agora. Ela queria e dizia que precisava sair de casa. Isso para ir para a sua casa, embora já estivesse em casa. Esse foi também o caso da minha mãe. Antes do meu pai. Você pode ver meus outros vídeos sobre o tema. Se você conhece a história de outras pessoas, escreva aqui no box dos comentários.
Assim, outras pessoas ainda poderão entender melhor a doença de Alzheimer. E você, que pode estar nessa caminhada como cuidadora ou cuidador, também experimenta as dores e as alegrias de fazer algo por um pai idoso ou pela mãe ou familiar idosa? Que antes havia lhes entregue tantas alegrias quando ainda estava menos doente? Quinto caso, a pessoa com a doença de Alzheimer gosta de conversar com os cuidadores? Às vezes, lhes perguntam se elas gostariam de falar sobre seus assuntos escondidos, seus temas, algo da sua experiência da solidão interior, por causa do seu esquecimento, mas também da sua espiritualidade tão consoladora? Sim, as pessoas com Alzheimer, embora com a doença de Alzheimer, falam das experiências. Citam suas experiências com a esperança e a oração, ou seja, contam aos cuidadores como é a sua ligação espiritual, mesmo com o avanço da perda da memória e das alterações cognitivas. As pessoas que são cuidadas, especialmente por causa da doença de Alzheimer, e que vivem suas experiências espirituais, gostam quando podem trocar ideias com seus cuidadores. Assim, respondem positivamente, mostrando o que está nas gavetas sobre trechos da sua vida passada e como as pessoas com a doença de Alzheimer reagem ao receberem as atenções dos cuidadores que, ao cuidá-las com atenção humanizada, compartilham suas alegrias, tristezas e dúvidas. Lembrando do caso 1 do meu pai, tanto ele com a doença de Alzheimer quanto os filhos e as filhas cantores cantavam músicas de suas tradições. Isso porque, embora estando o pai com a doença de Alzheimer, agia em conexão espiritual, mesmo com o avanço da perda da memória, porque a música se tornara a marca das reuniões de filhos com o pai, marca que ressuscita a pessoa. E você, está gostando deste vídeo? Então curta, se inscreva no canal e toque no sininho das notificações. E o que fazer quando alguém começa a cuidar de uma pessoa com Alzheimer? Isso, primeiro dia, aquele temor que não consiga fazer certinho. Então, diante da pessoa com a doença de Alzheimer, às vezes ela fala bem baixinho, sozinho, desse jeitinho. Eu sinto a presença deles, mas não sei como rezar da forma que fazia antes. Diante do nosso pai, que tocava violino, cavaquinho e violão, nossa atuação como cuidadores foram as experiências. Nosso objetivo era, primeiro, ouvir o que queria dizer o nosso pai para sabermos como ele se sentia. Da parte dele, respondia se alegrando pelos atos de se sentir cuidado, inclusive pela sua convivência com a esperança e a oração. O que é a força da oração? A oração é, em geral, a primeira força da esperança, um jeito pelo qual os indivíduos expressam e cultivam sua confiança nas promessas divinas do presente. Muito interessante. Então, você sabe o que é resiliência? Quer dizer, desenvolver a capacidade de se adaptar, se recuperar e crescer diante das adversidades. É importante reforçar como a resiliência pode ser desenvolvida pelos seguintes itens. Número 1. Uma rede de apoio, construindo e fortalecendo relações familiares, amigos e profissionais de saúde mental. Número 2. No caso da união dos filhos, em favor do pai ou mãe, conforme a realidade de cada um. Isso por meio do desenvolvimento do gerenciamento de emoções nas relações entre visitas familiares às pessoas doentes em momentos fortes de reuniões. Inclusive, a partir dessa perspectiva, os cuidadores aprendem a ver dificuldades como oportunidades de aprendizado e crescimento. Aprendizado e crescimento. Pessoas com problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, lidam com fatores que podem aumentar o risco de comprometimentos da saúde mental, ou sofrer traumas. A saúde mental é indispensável para a manutenção da saúde geral. E isso se refere também aos cuidadores da pessoa com Alzheimer, tornar possível a construção de relações mais saudáveis por aceitar as mudanças como parte da vida. E quando fica a saúde mental comprometida, é aconselhável conversar com um profissional da saúde. Na dúvida, eu sempre dizia para o meu pai: Deus cuida do senhor, pai. Cuida? Ele perguntava. Sim, eu respondia, que ele sempre via na espiritualidade um jeito dele não ficar aprisionado em sentimentos negativos, apesar da doença de Alzheimer. Era nos momentos de sofrimentos e dor
que ele sentia mais forte a espiritualidade. Muito bem, sou Zélia Bonamigo e hoje eu trouxe para você o vídeo Alzheimer, idosos com a doença convivendo com a esperança e a oração. Muito obrigada pela sua audiência. Até a próxima, quero ver você de novo por aqui.